Amém, amém, amém. Pode retornar em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz, amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Som. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, nós temos vivido dias assim de angústia, não é verdade? De incerteza, de dificuldade. E situações em que semana passada foi até pregado aqui, o que fazer quando não tem o que fazer, né? Tem situações que a gente está assim, o que eu vou fazer agora? De que maneira que eu vou sair dessa sinuca? Talvez você está aí, uma pessoa que tem o seu emprego ameaçado, talvez você está com medo de ter uma enfermidade, talvez você é um empresário, e caiu muito as vendas, caiu muito aí o movimento do comércio, e aí nós ficamos numa situação de angústia nesses dias, nesse tempo de pandemia, né, do comércio fechado, das pessoas que podem perder o emprego, nós ficamos nessa dificuldade. Então, o que fazer quando não tem o que fazer? Não é essa palavra que eu vou pregar hoje. Eu quero te falar sobre ter vitória no meio da crise. Mas eu me lembro da palavra da semana passada, que era sobre isso. E aí, qual era a situação que Deus ali tinha falado para aquele povo que estava sendo atacado por 3 reis ao mesmo tempo? Deus manda eles se posicionarem e ficar parado, porque eles iam ver o grande livramento que Deus ia fazer. Nessa hora de angústia, de dificuldade, de incerteza, quando nós não sabemos que direção tomar, como crente que somos, nós vamos orar e pedir: Deus, me dá uma direção. O que eu faço agora? Amém, irmão? É assim ou não é? Mas eu quero dizer uma coisa para você hoje. Não é sobre o que fazer hoje, é sobre o que você vai ver. Amém? Como na semana passada nós aprendemos a ficar parado, perseverar na palavra que foi dada, e nós vamos ver o livramento de Deus. E eu quero te mostrar hoje, levar seus olhos para ver algo que Deus vai fazer na sua vida. Levar seus olhos para tirar seus olhos das circunstâncias e levar os seus olhos para aquilo que vai mudar a sua história. Amém? Pode aumentar um pouquinho o retorno para mim, por favor? Aleluia. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1, 3. Diz assim, colocou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: eis que ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. Amém? Olha, esse aqui é Jesus. Quem é Jesus? Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Que ser? De Deus, do Pai. A Bíblia diz que quando Jesus veio na terra, ele veio para revelar o Pai. Por quê? Quem conhecia Jesus conhecia o Pai. Ninguém nunca tinha visto o Pai, ninguém nunca tinha visto a Deus. Mas Jesus veio e se revela para o homem. Então aquele que conhece Jesus conhece a Deus. Ele é a expressão exata. E ele veio aqui na terra como nosso representante. E ele veio e pagou o preço na cruz. E quando ele pagou o preço na cruz, com o seu sangue ele nos purificou de todo o pecado. É o que está aqui, ó, no versículo 3. Depois de ter feito a purificação dos pecados. Então ele veio e nos purificou. Amém, irmãos? Fala, Jesus me purificou de todo o pecado. E depois a Bíblia diz que ele se assentou à destra, à direita da majestade, à direita de Deus.
E ele lá naquele lugar onde ele está sentado. E a Bíblia diz que ele tem um nome acima de todo o nome. Ele tem um poder acima de todo o poder, de toda a potestade. Ele está lá, essa é a posição de Jesus. Amém, irmãos? É para esse lugar que eu quero que você olhe. Eu quero que você pare de olhar para as circunstâncias. Eu quero que você pare de olhar hoje. Essa é uma exortação para que você pare de olhar para o coronavírus, pare de olhar para o problema financeiro, pare de olhar para a sua dificuldade, pare de olhar para o medo de ficar doente, e olhe para quem está sentado à direita de Deus. Amém, querido? É para lá que eu tenho que olhar. Eu não quero te dar uma direção do que você vai fazer hoje. Eu quero dar uma direção para você olhar para o trono de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Se alguém puder trazer uma água para mim. Amém? Mas vamos continuar. Agora tem um texto ligado a esse, tem a ver com a gente. Abra lá em Efésios 2, 4. Efésios 2, versículo de número 4. Diz assim, nós vamos ler até o 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que Ele nos amou. Fala assim, eu sou amado. Fala, Deus me ama. Eu sou filho amado de Deus. Aleluia. Estando nós mortos nos nossos delitos, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Eu estava morto, eu estava lá, destinado à condenação. A Bíblia diz que eu estava nessa posição, lá na lama do pecado. Não tinha saída para mim, para onde olhava só buraco. Mas a Bíblia diz que Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E a Bíblia diz, continuando dizendo aqui, pela graça sois salvos. Fala assim, eu sou salvo pela graça. Não é o meu esforço. Amém, querido? Não é meu esforço. Eu sou salvo porque Deus me deu salvação. A salvação é pela graça, mediante a fé. Eu crer. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Eu morro com Cristo. Eu morro para o pecado e eu nasço em Cristo. Eu tenho uma nova vida em Cristo. Eis que as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Então, eu tenho um grupo de da faculdade, e aí, essa semana passada, eles fizeram uma chamada, videochamada do WhatsApp, né? Eu tinha 4 colegas meus, estavam os 3 colegas e mais eu. E eles estavam lá, todos os 3, com uma latinha de cerveja na mão, falando, ó, nós vamos fazer uma festa em Mineiros e tal, e aí, e toma uma cerveja, você toma cerveja, você toma, me provocando, né? Eles lembram do velho Rivelino, do Rivelino que ia para as festas, que festava com eles, que ia para bagunça, mas esse Rivelino morreu. Esse Rivelino morreu com Cristo. E ressuscitou com Cristo. Quem está agora sou eu, agora um novo Rivelino, um novo homem, uma nova criatura. Aquele que eles conhecem, eles não entendem por que eu estou diferente. Mas eu sou nova criatura. Eles tentavam me provocar, mas não sou eu pode falar à vontade. Amém, irmãos? Jesus me fez um novo homem. Quem é a nova criatura? Diga glória a Deus. Aleluia. Então Ele nos ressuscitou, mas olha, presta atenção agora, lembra agora do outro versículo. Onde Jesus está sentado? Lá no céu, à direita de Deus. E olha o que diz sobre a gente, e nos fez assentar em Cristo Jesus. Onde Jesus está sentado? Do lado de Deus, do Pai. Nós estamos sentados também do lado do Pai. Então você não está no meio da enfermidade, você está do lado do Pai, você está em Cristo. Você não está lá na falência da sua empresa, você está em Cristo. Então para de olhar nas circunstâncias, a sua posição é em Cristo, ao lado de Deus Pai. Amém, querido? Então, é isso que nós temos que entender, não é algo para fazer, é algo para ver, para entender onde você está, a sua posição é em Cristo. A sua circunstância não determina o que você é, quem você é e nem onde você está. Não é a enfermidade que vai dizer onde você está. Não é o problema financeiro que vai dizer onde você está.
A sua posição é em Cristo. E em Cristo você não tem enfermidade. Em Cristo você é próspero. Em Cristo você tem um casamento abençoado. Em Cristo você tem filhos abençoados. Em Cristo sua família é abençoada. Porque é lá que você está. Porque é isso que ele vem fazer. Fazer do seu casamento um casamento novo. Fazer da sua vida financeira uma vida financeira nova. Você não vai mais ser escravo do dinheiro. O dinheiro vai ser seu servo e não ao contrário. Amém? Quem pode dizer glória a Deus? Então nós precisamos conhecer essa verdade, conhecer o Evangelho. E conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. João 8:32. Você conhecer a Cristo, conhecer a verdade, conhecer o Evangelho, conhecer a graça, você vai ser liberto. Então as coisas deste mundo não vão te mais fazer medo. Você não vai ficar preso nas circunstâncias dessa vida. Você vai iniciar algo na sua vida, eu vou vencer porque Cristo venceu. Amém? Não porque você é bom, você vai vencer porque você é bom. Não, eu vou vencer porque Cristo venceu. Aleluia. Então nós temos que conhecer essa liberdade, essa verdade que liberta. Que verdade é essa? É o Evangelho. Amém? Vira por irmão, dá uma cutucadinha nele, não pode abraçar, não pode pegar na mão, falar assim, a verdade que liberta é o Evangelho da graça. Ah, mas aí você está aí, mas você não sabe da minha vida. Não sabe as lágrimas que tem rolado nesse rosto, cansado das dificuldades. Eu quero dizer uma coisa para você. Não pode cutucar não, viu, Vanderlei? Amém. Você não sabe da lágrima que... Não é, irmão? Só Deus tem hora que sabe as lágrimas que a gente tem chorado. Mas é interessante porque hoje é o dia da mulher, né? Perdão, das mães. E a primeira menção de lágrima, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, são lágrimas de mulheres. E mais, não são só simples lágrimas de mulheres, são lágrimas de mães. De mães. Mas tanto no Velho Testamento como no Novo, Deus age quando essas lágrimas vêm. Lá no Velho Testamento, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16, fala de Agar. Agar era a escrava, né, de Abraão, que teve Ismael. Mas essa mulher, ela foi renegada, foi expulsa, foi desprezada, ela foi lançada fora, mandaram ela embora, ela foi embora no deserto, chegou lá no deserto, não tinha comida, chegou no deserto, não tinha água, e ela e o seu bebê, o seu neném, o seu filho. E lá no meio do deserto, ela começou a ter sede. Se ela tinha sede, imagina a criança. Ela começou a ter fome, o filho começou a ter fome. Ela falou, e agora? Nós vamos morrer. Ela falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu não aguento mais ver esse menino chorando. Ela foi e colocou o menininho lá no lugarzinho, lá debaixo de uma árvore, e saiu longe, uns 100 metros depois, para não ouvir o barulho do choro. E começou a chorar. E clamou em alta voz. A Bíblia diz que veio um anjo, falou, pare de chorar, porque o seu filho não vai morrer. E enxugou as lágrimas daquela mulher. Então, Deus vai vir enxugar a lágrima daquele que é renegado, daquele que não tem as promessas de Deus ainda, aqueles que não são pecadores. Deus vai lá e vai enxugar a lágrima daqueles que estão no mundo. Se ele clamar a Deus, esse clamor vai chegar ao Senhor, e ele virá e vai enxugar as suas lágrimas. Você que está ouvindo agora, Deus vai enxugar suas lágrimas. Não vai morrer, não haverá morte sobre você. No Novo Testamento, da mesma maneira. O choro que é citado é o choro de Raquel. Quando Jesus veio, nasceu, Herodes mandou matar as crianças naqueles dias. Está lá em Mateus capítulo 2. E quando ele mata, a Bíblia diz que ouviu-se um choro em Ramá. O choro era de quem? Era de Raquel, pelos seus filhos que estavam mortos, que estavam matando os seus filhos. E Raquel, o significado de Raquel é ovelha. Então, as ovelhas do Senhor estavam chorando, mas Deus veio e enxugou o choro
da ovelha. Então, mesmo aquele que está no mundo renegado, Deus vai enxugar lágrimas. Para aquele que é ovelha, para você que é filho de Deus, Deus vai enxugar suas lágrimas, ainda mais você. Não se preocupe. Você está numa situação difícil na sua vida, Deus vai enxugar suas lágrimas. Deus está atento ao que você tem passado. Deus não se esqueceu de você. Você é filho amado de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Nosso problema, querido, é que nós temos consciência de nós mesmos. Não é verdade? Você olha para si e fala assim, eu não mereço isso. Você olha para a sua... Porque se você for sincero, porque a lei, ela é boa. Amém, irmãos? A gente ouve toda hora falando a lei é ruim e tal, às vezes a gente tem a ideia errada da lei. A lei é boa. A lei, ela é o padrão de Deus. Só é salvo quem está no padrão de Deus. Não tem jeito de ser salvo se não for de acordo com a lei. Conforme a lei, em todos os parâmetros da lei. Você só vai para o céu se você for perfeito. E para nós é impossível alcançar esse padrão. É impossível. Então o que nós temos que fazer? Reconhecer que é impossível e receber essa salvação pela graça. Não é porque eu posso ir para o céu, é porque Jesus vai no meu lugar, Ele paga o preço no meu lugar, Ele cumpre a lei no meu lugar, Ele é perfeito no meu lugar, por isso eu posso ser aceito por Deus. Não porque quando eu tento andar segundo a lei, eu me estrepo. Eu me dou mal porque eu nunca vou dar conta. A lei não é ruim, mas é um padrão impossível para mim. Vocês entendem isso? Então, por isso que eu não devo andar na lei, porque é impossível. Então, eu desisto logo, falo, eu não dou conta mesmo. Eu reconheço logo. E como diz o pastor, morre logo. Morre logo. E aí você aceita o que Jesus fez por você, e você é aceito por Deus. Mas quando você ainda é consciente de você mesmo, quando você olha para você e olha para a lei, fala, nossa, eu nunca vou ter esse padrão, eu nunca vou ser perfeito, eu nunca vou parar de pecar, eu nunca vou parar de fazer coisa errada. Quando você começa a olhar para você, você fala, eu nunca vou ter esse padrão. Você tem que parar de ter consciência, porque não tem nada a ver com você, tem a ver com Jesus, amém? Se Ele fez, então está tudo certo, está tudo pronto, é Ele que faz e não eu. É Ele que é santo e não eu. É Ele que é justo e não eu. E eu preciso pegar da justiça dEle e receber essa justiça para mim. Quem crê, diga glória a Deus. Então, meu querido, a verdade que liberta é essa, é só a graça. Por quê? Merecimento não me leva para o céu, porque o padrão é alto demais. É alto demais. Impossível. Impossível. A Bíblia diz que só teve um andou na terra sem pecado, só Jesus. E Ele veio justamente para isso, para fazer isso no seu lugar, porque você não dava conta. Você não dava conta, eu não dava conta. Amém? Então eu tenho que entender que Ele me representa. Amém? Quem crê que Jesus veio para morrer no seu lugar? Então sabe o que Ele veio fazer? Ele veio ser seu representante. E a Bíblia diz que Ele é o representante perfeito. No Velho Testamento, havia o sumo sacerdote. Quem que era o sumo sacerdote? Era o representante do povo diante de Deus. Só uma pessoa em todo Israel podia chegar diante de Deus. Só o sumo sacerdote. E era uma vez por ano só. E ele ia lá e ele estava representando todo o povo de Israel. Então, se o sumo sacerdote fosse aceito, todo o povo seria aceito. Amém, irmãos? Vocês não estão entendendo? Então, assim como o sumo sacerdote é Jesus, se Jesus é aceito, todos aqueles que creem em Jesus são aceitos também. Quem é crente, diga aleluia. Vai dizer glória a Deus. Isso é tremendo. Então, Ele é o nosso representante perfeito. Deus não trata diretamente comigo, Ele trata com o meu representante. Você quer ver? Você faz isso todo dia e não percebe. O que você fala no final de cada oração que você faz? Em nome de Jesus. Não é isso? Deus, em nome de Jesus,
me abençoa hoje. Deus, me livra, em nome de Jesus. Sabe por que você faz isso? Porque você não tem condições de chegar sozinho diante de Deus. Aí você fala, Deus, olha, o Senhor me abençoa, mas não olha para mim, olha para Jesus. Porque é Ele que pode pedir para o Senhor, eu não posso. É nele que eu estou pedindo. Então você leva Jesus, você vai atrás dele. Pede aí para mim, Jesus, pede aí para mim. Quando você fala, faz isso em nome de Jesus para Deus, você está falando que é por intermédio de Cristo, porque você não chega sozinho. Você entra no Santo dos Santos em Cristo. E lá em Cristo você pede a Deus. E aí quando Deus olha para você, Ele vê Cristo, seu representante. Cristo pode ser abençoado, irmãos? Deus pode abençoar Jesus? Jesus tem direito de ser abençoado? Ele cumpriu toda a lei? Então você também vai ser abençoado. Aleluia. Não se trata de você ser abençoado, não se trata da gente. Se trata de Jesus. Quando Jesus começou seu ministério, ele foi batizado por João Batista. E ali João Batista estava ali, ele tinha um tanto bom, era um dos pregadores top da época. Um monte de discípulos. Quando Jesus apareceu, ele virou assim, está aí o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O que aconteceu depois que ele falou isso? Os discípulos dele começaram a sair e andar com Jesus. Aí os discípulos que ficaram com João Batista não está vendo? Jesus está pegando os discípulos tudo. Aí João Batista vira para aqueles que estavam com ele, mas está certo. Porque enquanto o noivo não chega, o amigo do noivo está bem. Mas na hora que o noivo chega, o amigo tem que sair. Convém que ele cresça e eu diminua. Vocês entenderam? Eu tenho que fazer a mesma coisa. Jesus chegou na minha vida. Normalmente quando ele chega na minha vida, eu ainda sou meio dono de mim ainda. Eu faço assim, eu acho assim, eu quero assado. Mas na medida que eu começo a ter revelação, eu vou saindo e Cristo vai aparecendo. Porque quanto mais ele aparece, mais bênção eu tenho. Porque quem tem direito de ser abençoado é ele, não eu. Os irmãos estão entendendo isso? Convém que ele cresça e eu diminua. Quanto menor eu for, mais abençoado eu vou ser. Porque quanto mais Cristo em mim, mais bênção virá. Porque é ele que tem a bênção. Quanto mais espaço eu dou para Jesus, mais abençoado eu sou. Quanto mais espaço eu dou para Jesus no meu casamento, melhor meu casamento vai ser. Quanto mais espaço eu dou para Jesus na vida financeira, mais abençoado eu vou ser. Por quê, irmãos? Por que Deus manda a gente dizimar e ofertar? Manda não, nos orienta, nos dá essa graça, porque é uma graça, dizimar e ofertar. Por que Ele faz isso? Porque é uma bênção poder fazer isso. Eu não poderia fazer isso, Ele me dá a graça de poder fazer. Vocês entendem isso? Então, quanto mais eu deixo Jesus tomar conta de qualquer coisa na minha vida, mais eu sou abençoado. Amém, irmãos? Cuida da minha vida financeira, cuida da minha saúde, cuida da minha família, cuida dos meus filhos. Tem mãe desesperada. Ah, meu filho isso, meu filho aquilo. Irmã, descansa, entrega para Jesus. Ah, mas é muito negligência assim. Não, porque você acha que Jesus vai fazer coisa errada? Você vai fazer o que Deus mandou você fazer. Mas descansa, tem hora que não dá para fazer mais nada. Quando não dá para fazer mais nada, o que a gente faz? Fica parado e descansa. Fica parado e descansa. Ontem, conversando com a Patrícia a respeito desse ponto aqui, saiu uma frase que eu achei muito interessante, que é assim, quanto menos eu sou, mais ele é. E quanto mais ele é, mais abençoado eu sou. Olha que tremendo isso. Vocês entendem? Então eu preciso entender que Jesus é o meu representante. E eu recebo de acordo com o meu representante. Eu tenho aquilo que o meu representante tem. Eu sou aquilo que o meu representante é. Amém? Glória a Deus. Então, querido, quando você entende isso, né, a Bíblia, ela nos fala que quanto mais Jesus está na minha vida, mais eu me torno como Ele. Né? Eu me torno aquilo que eu contemplo. Abre 2 Coríntios 3,18.
pastor já ficou adiantando minha palavra aqui, né? Meus argumentos. 2 Coríntios 3,8 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como se pelo Senhor o Espírito. Queridos, quanto mais Jesus estiver na minha vida, mais eu sou abençoado. Amém? Como é que eu faço Jesus ser mais na minha vida? Dessa maneira, contemplando o Senhor. Aqui está falando no versículo 17, fala de Moisés. Que Moisés, quando subiu lá no monte e recebeu as tábuas da lei, ele recebeu a glória de Deus sobre ele, e quando ele desceu, o seu rosto resplandecia a glória de Deus. E aí ele tampava aquele rosto para as pessoas não se assustarem. E ele está falando que é da mesma maneira, nós também somos assim, só que com o rosto desvendado. A venda fala da lei, sem a lei eu olho para Deus, e aí Deus vai me transformando. Ele fala assim, ó, como por espelho. O que ele está dizendo? Eu tenho que olhar para Deus como se eu fosse o espelho. Imagina, eu sou o espelho. Né? A Marcilena olha para mim. O que você vai ver, Marcilena? Eu sou o espelho. Vai ver você, né? Então, se eu sou o espelho e Jesus está olhando para mim, o que vai aparecer em mim? Jesus vai aparecer. Os irmãos estão entendendo? A imagem em mim é daquele que eu estou olhando. Eu sou o espelho. E o espelho vai refletir a imagem daquele que está na minha frente. Então, quanto mais eu contemplo Jesus, mais a imagem dele fica em mim. Isso é semelhante a alguém que vai se bronzear. Pessoa que se bronzeia, o que ela faz? Ela deita virada para o sol. Assim ou não é? As irmãs que fazem, não é? Quando você fica deitado lá 2 horas no sol, o que acontece? Fica moreno, não fica? Amém? Glória a Deus. Por que você fica moreno? Porque a glória do sol ficou em você. E ela te mudou. E você tem algo do sol agora. Aquela cor representa a exposição que você tem ao sol. Quanto mais você fica diante de Jesus, mais a glória dele vem sobre você. Mais você fica parecido com Jesus. Quanto mais parecido com Jesus, mais bênçãos vêm para a sua vida. Mais você acessa o que a palavra de Deus diz lá. Nós temos toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Elas vêm quando eu começo a contemplar o Senhor. Como é que eu contemplo o Senhor? Lendo a Bíblia, orando, declarando a palavra, confessando a palavra, e adorando a Deus, vindo no culto, recebendo a palavra, participando da célula. Eu estou contemplando a Deus. E aquilo vai me mudando, aquilo me muda por dentro. Cada dia que passa, eu fico mais parecido com Jesus. Igual o pastor falou aqui, marido e mulher, quanto mais tempo de casado, quanto mais intimidade, quanto mais eles vivem junto e tem uma unidade entre eles, eles ficam parecidos, parecem irmão. Eu acho que eu sou parecido com a Patrícia. Eu quero ficar bonito, né? Porque ela é bonita. Mas não é verdade? Presta atenção. Casais que se dão bem, que vivem bem, você olha para eles e começam a se parecer. Amigos que são muito amigos, que têm intimidade durante anos e anos e anos, você olha para os dois, parece que os dois são irmãos, por causa da proximidade. Amém? Até o jeito de falar é igual. Né? De tanto vir conversar com o pastor, de estar com o pastor, de ser discipulado, eu direto falo, eu sou filho amado do Pai, não é? Quem trouxe isso aqui? O pastor Sérgio. A gente não falava isso. Então, eu preciso me parecer com Jesus. Contemplar Jesus não é sobre mim, é sobre Ele. Não é olhar para mim, é olhar para Ele. Aleluia. Outra coisa que eu quero te trazer nessa noite, que a Bíblia diz que é melhor receber do que dar. Não é assim que está? Tem um versículo que é o contrário, né? É melhor dar do que receber. Mas as duas coisas estão certas. Quando que é melhor dar do que receber? Quando você dá por irmão. Por que é melhor dar do que receber? Porque você tem para dar. Amém, irmãos? Quem tem para dar, que diga glória a Deus. Você sempre tem para dar, irmão. Não importa o tanto de situação financeira que você vive, o seu nível social, você tem sempre para dar. E isso é graça de Deus.
Isso é porque Deus deu na sua vida e você pode dar para outro. Amém? Mas em relação a Deus, é melhor receber do que dar. Por que é melhor receber do que dar? Porque Deus é que me sustenta. Quando eu recebo de Deus, eu satisfaço a Deus. Lembra de Marta e Maria? Jesus foi para a casa de Marta e Maria, Marta foi fazer um almoço. E Maria ficou aos pés de Jesus, recebendo de Jesus. Marta queria dar o almoço para Jesus. E Marta ficou tarefada de um lado para o outro, e mata o frango, e cata o piqui, e faz aquele negócio, e faz lá o piqui com, né, se fosse aqui em Goiás, seria assim, né? Vai buscar o piqui congelado, que já tinha acabado, na casa da vizinha, aquela coisa toda. E Maria, o que a Maria estava fazendo? Estava lá só recebendo de Jesus. E aí Marta ficou incomodada. Jesus, ela não está vendo essa preguiçosa aí, manda ela me ajudar. Falou, Marta, muitas coisas são necessárias, mas poucas são essenciais. Maria escolheu a melhor parte. Isso não será tirado dela. Por que Marta foi rejeitada nesse sentido? Estava trabalhando para Jesus ou não estava, irmãos? E por que Maria, ela que não estava fazendo nada, foi elogiada? Porque em relação a Deus, quem nos dá é Ele. É Ele que nos dá, é Ele que nos supre. Eu não posso dar nada para Deus, é só Ele que pode me dar. Então eu tenho que sempre receber, não importa o que seja, não importa a quantidade, não importa. Tem gente que fica preocupada, eu vou pedir esse negocinho para Deus. Vou dar 2 exemplos aqui. Em Goiânia, foi na época do Natal, lá em Goiânia, no Flamboyant, dia 20, 22, 21. Irmãos, é lotado, não é, Vitor? É lotado o Flamboyant. Não tem vaga do estacionamento. Lá cabe muito carro, mas não tem vaga para nada. E eu entrei no estacionamento brincando. Falei, não, Deus, me dá uma vaga na porta, bem na porta de entrada. Aí todo mundo riu de mim. Larga de ser bobo. Deus vai fazer um negócio desse? Irmãos, na hora que eu virei na porta do negócio, um carro saiu, bem na minha frente. Eu falei, você é demais, hein, Deus? Eu entrei na vaga na porta do Flamboyant. A vaga mais disputada estava guardada para mim, porque eu pedi. Mas Deus está preocupado com vaga, Ele está preocupado com tudo, irmão. Ele está preocupado até com o cabelo que cai da sua cabeça. Não vai te dar uma vaga no estacionamento? Uma vez, quando nós casamos, eu e a Patrícia, a gente só comia do top. Então lá em casa, bife era só de picanha ou de filé, bife. Mas aí a Larissa nasceu, as coisas deram uma apertada, aí comecei a comer mais carne cozidinha de segunda, carne moída, músculo moído, aquela coisa, né? Os irmãos sabem como é que é. Mas eu estava um dia no trabalho e eu falei, olha, gente, acho que eu vou levar um filé para ela. Patrícia gosta tanto do filé, vou levar um filé para ela. Eu chego em casa com um filézinho cortado assim para fazer um bifinho, bom demais, viu, irmão? Aí, massinha, aquela carne macia, corta com colher, tá vendo? E aí eu trago, meu bem, lembrei de você, engano, lembrei de você e trouxe um bife de filé. Ela, meu bem, acabei de pedir para Deus que eu queria um bife de filé. Ela tinha pedido e eu achando que era eu que estava levando. Era Deus que estava dando para ela. Vocês entendem? Que não importa o que seja. Deus, Ele quer satisfazer os nossos desejos como Pai. E a gente acha que Deus é muito ocupado para dar atenção para a gente, para nos ouvir. Não, meu querido, não é você, é Jesus. Não olha para você, olhe para Jesus. Pede e vai receber. A palavra fala. Amém? Então eu tenho que pedir mais. É interessante porque a Bíblia diz que o justo viverá pela... Então só quem tem fé é que pede, não é? Se você não acredita que Deus vai te dar, você não vai pedir. Se você não acredita, se você olha para si e fala que você não tem condições de pedir, você não vai pedir, porque você não tem o padrão.
Mas o padrão não é você, é Jesus. Então é importante, querido, não é ser um homem de muita oração. Já viu? Na Bíblia não tem isso, né? Ó homem de pequena oração. Ó homem de pequeno jejum. Ó homem de pequeno dízimo. Tem isso na Bíblia? Não. Lá tem o quê? Homem de pequena? Porque é importante você ter uma grande fé, porque é pela fé que nós recebemos as bênçãos. Amém, irmãos? É pela fé que nós cremos que Jesus já conquistou aquilo no meu lugar. A bênção no meu lugar, a salvação no meu lugar, a vitória no meu lugar, a restauração do casamento no meu lugar. É Jesus que fez isso. Então eu tenho que crer. Quanto mais eu creio, mais bênção eu recebo. Mais eu vivo experiências de milagres e de ação sobrenatural de Deus. Quando eu não creio, eu olho para mim e eu me meço na hora de fazer a oração, eu não tenho coragem de pedir outras coisas grandes. Dor de cabeça eu até peço. Mas, se tiver uma dor nos rins, já não tem coragem mais. Né? Se for um câncer, então, quem sou eu para pedir para Deus? Não, eu tenho que pedir. Porque Jesus, ele morreu na cruz para levar os meus pecados, as minhas enfermidades, e está lá a dor de cabeça, a batida do dedão no pé na quina da cama, cedo, está lá o câncer, está lá o Covid-19, coronavírus, o que tiver. Ele morreu para tudo isso, eu tenho que crer nisso e me apossar disso. Eu preciso ter, então, uma grande fé. O que me impede de ter uma grande fé? Na Bíblia, só 2 pessoas foram declaradas como tivessem grande fé. O centurião romano. O centurião romano, ele não era judeu, ele era um homem rico, numa posição, ele era um oficial de Roma, e uma mulher sírio-fenícia. Mas ela era uma dona de casa, era pobre. A única coisa que os dois tinham em comum é que os dois não eram judeus. Os dois não conheciam a lei. Então por que eles eram considerados de grande fé? Porque eles não baseavam o seu pedido a Jesus de acordo com a sua performance diante de Deus, de acordo com se eram bons ou não diante de Deus. Eles não tinham referência, não tinham lei, não conheciam a lei. Todo judeu, desde 5 anos de idade, decorava a lei. Até 10 anos de idade, ele conhecia todo o Velho Testamento, lá na parte da lei, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, de Gênesis até Deuteronômio. Decorava. Não sabia nem escrever, mas decorava tudo, todos os versículos, até 10 anos de idade. Eles sabiam a lei de cor e salteado, de trás para frente, de frente para trás, do jeito que fosse. Mas esses dois não sabiam nada de lei. Eles foram lá porque conheciam a Jesus, não porque conheciam a lei. Eles iam lá porque dependeram de Jesus, foram pela graça e não porque se sentiram merecedores de pedir alguma coisa. Então, quando aquele que é fora da lei, ele tem a maior fé. Quanto mais você acha que merece, eu fui bom esse mês, então eu mereço ser abençoado. Nossa, eu fui bem lá no meu casamento, não fiz nada de errado, não xinguei a minha esposa, não bati nela, então eu mereço uma benção. Não, esse mês dá um tapa na esposa. Misericórdia, né, irmão? Eu estou exagerando aqui para você ter uma ideia. Mas não é baseado no seu comportamento, é baseado naquilo que Cristo fez. Não tem nada a ver com você, tem a ver com Jesus. Então não é o seu comportamento que vai te abonar diante de Deus, é o comportamento de Jesus. Ele cumpriu toda a lei no seu lugar. Então chegue diante de Jesus, independente de como está a sua vida. E Ele vai te abençoar se você crer. Interessante que lá no Velho Testamento, a lei, quem andava pela lei funcionava da seguinte maneira. Você tinha que arrepender para depois ser abençoado. Você tinha que resolver o seu problema com o pecado, ir lá, oferecer o sacrifício, derramar sangue, cobrir o seu sangue com o seu pecado com aquele sangue, queimar lá aquele cordeirinho, aquele negócio, para depois você poder pedir algo para Deus. Você tinha que se arrepender, pagar os pecados, pagar o preço, para depois pedir algo para Deus. No Novo Testamento é diferente. Primeiro você é abençoado, depois você se arrepende. Você está doido? É assim mesmo? É desse jeito. Lembra de Pedro? Você conhece a história da pescaria de Pedro?
Jesus estava pregando na beira do mar, subiu no barco de Pedro, começou a pregar ali. Pedro tinha pescado a noite inteira, não tinha pegado nada. Pescador profissional. E aí Jesus, Pedro, vamos dar uma volta de barco. Ah, então vamos, né, Jesus? Não pesquei nada, pelo menos dá uma voltinha de barco. E chegou lá, agora lá nessa rede, nós vamos pescar. Falei, Jesus, não pesca de dia não, senhor. Negócio que pega peixe de noite. Olha, não está dando peixe para nada. Falou, Jesus, fala, joga, Pedro. Falou, ó, porque o senhor falou, eu vou jogar, mas não acredito muito não. E jogou. Não é que ele puxou a rede, irmão. Veio tanto peixe que o barco começou a afundar, a rede começou a querer rasgar. E ele chamou barcos dos colegas para ajudar ele a pegar o tanto de peixe que ele tinha puxado naquela rede. A bênção veio na vida dele. Sabe o que aconteceu quando ele viu o tão maravilhoso, que era uma pesca milagrosa, que aquilo não era normal, que aquilo era algo de Deus? Quando ele percebeu que aquilo era algo de Deus, debaixo daquela palavra que Jesus tinha dado, ele caiu em si e falou assim, eu sou pecador, afasta-te de mim. Ele se arrependeu depois da bênção. A gente muda, não é porque Deus traz dureza para nós. O que nos faz arrepender e mudar é a bondade dele. Lá em Romanos 2,4, diz assim, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando o quê? Presta atenção, a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus. Quando eu vejo o tanto que Deus é bom para mim, eu me aproximo dele, e aí se aproximar de Deus me transforma. Nós somos transformados por contemplar a Deus, por estar constrangido pela bondade dele quando eu não merecia, por causa da graça. Então não tem a ver comigo, tem a ver com ele. Amém? Tira os olhos de você, coloque os olhos nele. Onde que ele está? Lá sentado nos lugares celestiais. Onde você está? Lá com ele. Aleluia, você está nele. Oh, glória a Deus. Conheça só a Cristo, esquece a lei. A lei já não é problema para você, porque Jesus já cumpriu a lei. O seu comportamento já não é problema para você. Jesus já cumpriu a lei, já comportou corretamente. O que você tem para fazer agora é só receber. Quem crê, diga glória a Deus. Entenda, porque muita gente fica preocupada, mas eu pequei essa semana ainda, hoje, antes de vir para o culto. Como assim? Amados, dívida que foi paga não pode ser mais cobrada. No Velho Testamento, Deus falava o seguinte, olha, por causa do seu pecado, eu vou visitar, trazer maldição até a terceira ou quarta geração. Está lá no Velho Testamento. No Novo Testamento fala o quê? Dos seus pecados já não me lembrarei mais. Não tenho mais memória dos seus pecados. Vocês entenderam? É assim. Então, Jesus já pagou o preço na cruz, não tem mais nenhuma dívida de você com Deus. O seu problema com Deus foi resolvido na cruz. Jesus resolveu o seu problema, não tem mais nada com você. Ele foi condenado para que você fosse livre. Tem aquela história da mulher pega em adultério. Jesus estava agachado e aí trouxeram uma mulher pega em flagrante adultério. Foi pega no ato. Pegaram ela lá na hora. Arrastaram ela. O amante deve ter fugido, não sei. E chegaram com ela lá, sem roupa, sei lá como é que ela estava. Falou, olha, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que deve apedrejá-la. O que o senhor fala? Aí Jesus, que é isso? Vocês podem querer me ensinar da lei? Vou ensinar eles agora o que quer dizer a lei. E Jesus continuou escrevendo. Mas vocês já tiveram curiosidade de saber o que Jesus estava escrevendo? Já tiveram? Eu já. O senhor já teve, pastor? Eu queria saber. Mas o interessante é que ele estava escrevendo, eu imaginava que era na terra, na areia, mas não era. Conversei com o pastor aqui no culto, no primeiro culto. O professor não teve lá no pátio do templo? Ele falou, tive. E lá, é chão? Não, é pedra.
Então Jesus estava lá com o dedinho na pedra. Sabe por quê? Porque quem escreveu a lei foi Jesus. Ele é o legislador. Ele que escreveu a lei. E os caras querendo ensinar a lei para Jesus. Aí Jesus falou assim: ah é? Vocês acham que você sabe alguma coisa de lei? Porque quando Deus deu a lei para Moisés, quando ele desceu, o povo já estava pecando. Vocês lembram disso? Do bezerro de ouro? O que aconteceu? Quando ele viu o povo pecando lá, ele quebrou a lei foi quebrada lá já, não tinha jeito. Moisés já devia ter desconfiado, falar: vou voltar para Deus, falar que não tem jeito, não dá para cumprir a lei. Na primeira vez que eu vou mostrar como o Senhor quer que faz, eles já quebraram a lei. Então não tem jeito. Então quando Jesus estava lá, ele estava lembrando dele escrevendo a lei lá. Porque a lei, ela mostra o nosso pecado. Por que mostra o nosso pecado? Porque o padrão é alto, eu não alcanço o padrão. E quando eu não alcanço o padrão, eu estou pecando. Então eu nunca vou conseguir. E aí quando Jesus faz Deus manda Moisés fazer as segundas tábuas da lei, ele coloca as tábuas da lei aonde? Dentro da Arca da Aliança. Por que dentro da Arca da Aliança? Porque quando fazia um sacrifício, pegava o sangue e colocava em cima da Arca da Aliança, um lugar chamado propiciatório, a tampa da Arca da Aliança. Por quê? Porque quando Deus olhava, em vez de ver o pecado que a lei representava, ele viu o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Vocês entendem? Então Jesus estava ali e ele falou: vou mostrar para esse povo o que é a lei agora. Ele vira e fala: então tá bom, vocês querem agir pela lei? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem podia dizer que não tinha pecado? Só Jesus. A Bíblia diz que foi as pedras caindo, os mais velhos foram embora primeiro, depois os mais novos. Aí Jesus levanta os olhos de novo, vê aquela mulher e pergunta para ela: cadê aqueles que te condenavam? Não ficou ninguém. E ele vira para ela e fala: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Por que ela podia ir e não pecar mais? Porque não tinha mais condenação. Porque Jesus, ele vira para o Pai. Você não viu essa parte, mas a gente vê mas o que a gente entende, e o que você tem que entender, que aquele pecado daquela mulher foi pago lá na cruz. Ele vira para Deus e para o Pai e fala: Pai, põe na minha conta. Lá na cruz eu pago. E quando Jesus morreu, ele pagou lá na cruz o pecado daquela mulher. Por isso que ela podia seguir e não pecar mais. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz o seguinte, que hoje esse versículo já embaralhou na minha cabeça a segunda vez. Como é que põe lá? Romanos 8, 1, só para me lembrar. Agora, pois, já nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que eu posso ver sem pecado, porque não tem mais condenação. Porque a força do pecado é a lei. Se não tem condenação da lei, o pecado não tem poder sobre mim. Se a lei já foi cumprida, não tem mais nada que me prende. Eu posso viver uma vida sem pecado, porque eu tenho a justiça de Cristo sobre mim. Amém? Então ele foi condenado para que você fosse livre. Amém? Glória a Deus. Lá na cruz, houve uma grande troca. Você devia estar lá, mas Jesus foi no seu lugar. Lá na cruz, Jesus falou: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado para que você nunca mais fosse abandonado. Entende isso? Nunca mais fosse desamparado. Eis que estarei contigo até a consumação dos tempos, diz o Senhor. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, diz a palavra do Senhor. Ele sofreu isso para que você tivesse essa liberdade em Deus. A nossa maldição foi para ele, a bênção dele veio para nós. O meu pecado foi para ele, a justiça dele veio para mim. Aquilo que eu merecia foi sobre ele, aquilo que ele merece veio sobre mim. A bênção que era dele, a herança que era dele, aquilo que ele tem veio para mim. Aquilo que era meu foi para ele sofreu tudo na cruz. Então o problema não é o que eu tenho que fazer, o meu problema é eu estou vendo isso. Eu estou percebendo isso na minha vida, eu estou olhando para Jesus, ou eu ainda estou andando segundo a lei, porque a lei para mim morreu, a lei para mim passou porque já foi cumprida em Cristo. Se foi cumprida em Cristo, eu tenho acesso a toda a sorte e bênção nas regiões celestiais. Quem pode dizer glória a Deus? Aleluia. Então fique de pé, vamos orar para encerrar.
Então não é o que você faz, não peça uma direção. Deus, o que eu vou fazer agora? Fala, não, Deus, me mostra onde eu estou no Senhor, quem é o Senhor na minha vida, o que o Senhor conquistou na cruz para mim, eu preciso entender isso. Deus, eu vou descansar para ver a salvação que o Senhor vai fazer na minha vida. Declara para Jesus que você quer conhecer. Você quer conhecer quem Ele é. Você quer saber o que Ele fez sobre você, sobre a sua vida. Você quer entender como o pecado foi resolvido. Você quer ver onde você está com Ele lá, nas regiões celestiais, assentado à direita de Deus, junto com Ele. A Bíblia diz que lá nesse lugar, toda potestade, toda autoridade, todo poder foi colocado debaixo dos seus pés, a saber, a igreja. Todo o poder desse coronavírus está debaixo dos seus pés, todo o poder do diabo está debaixo dos seus pés, todo o poder de vida financeira arrebentada está debaixo dos seus pés. Nenhum tranca-rua vai te derrubar, nenhum problema financeiro vai te derrubar. Você não vai faltar nada na sua vida, porque toda a autoridade está debaixo dos pés de Jesus, e Ele deu isso para a igreja. Essa autoridade é da igreja, essa autoridade é sua. Peça a Deus nessa noite, para você entender quem você é dele. Aleluia. Senhor, nós queremos te conhecer.